Hoje é dia 9 de novembro de 2020 e esta é a entrevista concedida por Juliano Moreira Borges, de Porto Alegre, estudante licenciado de música da URGS, para os pesquisadores Morgan Lemes e Arthur Harder Reis, graduandos em História pela URGS de Porto Alegre, para o projeto documentando a experiência da Covid-19 no Rio Grande do Sul, desenvolvido na mesma universidade. Agora eu vou ler um termo de esclarecimento. Esta entrevista faz parte do projeto Documentando a Experiência da Covid-19 no Rio Grande do Sul, desenvolvido na URGS, e tem como objetivo registrar o cotidiano e a experiência subjetiva e profissional relacionada à pandemia e ao isolamento social, e as formas como isso tem afetado a população sul-rio-grandense, em especial de estudantes da URGS com perfil de baixa renda e seus familiares. Você tem liberdade para decidir se participará ou não da pesquisa e pode solicitar interrupção da entrevista ou desistir a qualquer momento. Você pode autorizar a divulgação da sua identidade ou solicitar que ela seja omitida. A entrevista será utilizada para fins de pesquisa, educação e cultura e será divulgada na internet para que você e outras pessoas tenham acesso aos resultados. Não há custos nem compensações financeiras pela participação. Caso você se sinta cansado, triste ou confuso, podemos parar a entrevista e, se for do seu desejo, retomá-la em outro momento. Se você não se sentir confortável para responder alguma pergunta, podemos passar para outra. Se for do seu interesse, você poderá definir um prazo para o início da divulgação da sua entrevista. Lembro que o principal objetivo do projeto é a construção de um arquivo com relatos de experiências pessoais, que vai ser divulgado à comunidade posteriormente e ficará disponível para futuras pesquisas sobre as experiências nesse período da pandemia. Frente ao exposto, vou fazer algumas perguntas. Você está esclarecido quanto aos objetivos da pesquisa e quanto à forma como a entrevista será feita? Sim. Certo. Você concorda que a sua identidade seja revelada ou prefere que seja usado um pseudônimo? Pode ser revelado. Tá certo. Você autoriza o uso da entrevista para fins culturais, educacionais e de pesquisa e que a mesma seja disponibilizada na internet? Sim. Você autoriza o uso de sua imagem na divulgação do material? Sim. E Morgan, tu quer começar fazendo as perguntas? Acho que o som, Morgan, tu não ligou. Desculpa. Problemas com a tecnologia, exato. Acontece. Não, então, gostaria que tu começasse se apresentando, explicando do porquê tu decidiu colaborar com a pesquisa, falando um pouco sobre você, assim. Uhum. Então, como já foi dito, me chamo Juliano Borges, eu tenho 37 anos, sou estudante de música, faço licenciatura na URGS, e eu recebi um e-mail, e acho que já faz um tempo que eu venho querendo me aproximar mais da questão da faculdade, assim, porque acho que logo que eu iniciei, eu sempre só acompanhava as aulas e sabia que tinha muito mais coisa acontecendo, né? Então eu já venho um tempo, assim, tentando me aproximar mais de outras ações da faculdade, e essa acho que é uma coisa importante, assim, e poder também contribuir, né? Não só fazer uso dessa questão da faculdade, né? De possibilitar esse estudo, mas também poder contribuir. Por isso que eu concordei com a entrevista, né? Acho que contribui um pouquinho, acho que num momento também que é muito, muito ímpar, né, na história. E Juliano, como tem sido para ti
esse momento de pandemia, com o ensino remoto emergencial, como que tu tá fazendo para acompanhar as aulas? Como que tá sendo essa experiência mesmo? É novidade de tudo, né? Tudo é novidade, assim. Tudo é uma experiência nova e uma tentativa, assim, de fazer várias coisas, assim. Tem a questão do trabalho, que para mim mudou muito. Eu trabalhava numa escola no início do ano, e aí em fevereiro eu decido sair da escola para trabalhar de forma autônoma só, né? Só dando aula para os alunos que eu tinha particular, assim. Então, em março começa a pandemia e todo o meu trabalho é afetado por isso, né? Dentro da faculdade também, a gente ficou um tempão sem ter as aulas até o ERE funcionar, né? E mesmo no ERE tem uma série de coisas pegando jeito ainda, entendendo. Tem algumas cadeiras que são bem organizadas, assim, e continua algo muito parecido com o que a gente teria de aulas presenciais. Já outras não, a gente sente muito, né? Eu tinha cadeiras de prática coletiva, que é uma aula onde todo mundo toca junto. Isso não acontece mais e nem tem como acontecer pela internet, né? Pelas plataformas. Por causa do delay, a gente não consegue sincronizar e tocar junto ao mesmo tempo. Então tem algumas experiências que tem que ser mudadas, assim. E tudo mudou para mim. Para mim foi tudo mudou. Eu morava com duas meninas e aí uma delas decidiu morar sozinha, se sentiu um pouco angustiada com a coisa de estar só em casa, né? Não poder sair. Acho que preferiu ter um espaço só dela também. Isso também para mim mudou. Então, na verdade, mudou tudo, assim. Mudou tudo, desde moradia, trabalho e o estudo que é evidente, né? Tu falaste agora que influenciou muito na sua rotina, no seu trabalho. Como é que foram precisamente no teu trabalho, assim? Como é que foi esse impacto, assim? A questão econômica, também desse isolamento, assim, da questão também com a tua família, que tu falaste agora das tuas colegas. Uhum. Então, em 2018, eu inicio na faculdade em 2017. Em 2018 eu venho morar em Porto Alegre. Eu sou natural de Gravataí. Uhum. E nasci em Porto Alegre, mas me criei em Gravataí. E aí, em 2018 eu venho morar aqui, também nesse intuito de trabalhar com música mais para cá, sendo algo mais viável, né? E aí, em fevereiro, eu peço para sair da escola onde eu trabalhava, que era uma escola de música, né? E aí, porque eu já tinha alguma coisa de uma demanda de alunos particular que ela vinha funcionando. E eu já não estava muito à vontade com algumas dinâmicas da escola. E aí eu também queria dar mais atenção para essa questão autônoma, né? De não ser mais um projeto, mas ser algo principal, assim, né? Principal. E aí, quando eu peço para sair da escola, em fevereiro, eu tenho que cumprir o aviso prévio, e em março, perto do final do meu aviso prévio, estoura a pandemia. Então, os alunos que eu tinha, também fica todo mundo meio recluso, porque ainda era muito novidade mesmo, né? Quem tinha como aluno jovem, assim, mais os adolescentes, né? Os adolescentes, por ter uma demanda muito grande na escola de cumprir com tarefas, né, que a escola exige, então a maioria dos adolescentes, boa parte, não queria mais fazer essa aula online, não topou, assim, já estava meio cansada, a galera estava, sei lá, eu fazendo vídeo para aula de educação física online, então eles estavam bem esgotados, assim.
E aí quem era adulto topou fazer a coisa online, assim, enxergou também na coisa das aulas como um respiro, algo diferente acontecendo, assim, que trouxesse um pouquinho mais de leveza, né? Mas para os alunos foi o contrário. Então, para mim no início foi bastante temoroso, assim, pela questão de não saber como vai ficar a minha renda, assim. E aí ter que tentar correr atrás. Eu me aproximo um pouco da questão da bolsa, daí agora eu faço uma bolsa de residência pedagógica, aí é mais um dinheiro que vem auxiliar assim, a pagar essas contas, e fico nessa, né? Tem a questão que ela é bem incerta da coisa das aulas, né? Pode algum aluno sair, pode algum aluno entrar, então fica sempre nessa balança, né? Venho trazendo a coisa muito na caneta, assim, muito tudo contadinho, quanto eu gasto, o que tem de conta, né? Preciso guardar, porque tem a coisa também de férias que a galera sai. Agora também não sei como fica, né? Não sei como é que fica essas férias, se as pessoas vão fazer, se não vão fazer, se as aulas vão continuar. Mas a gente, na música, como professor de música, sempre tem isso, né? Que janeiro e fevereiro é um período muito complicado da coisa de grana, né? Tem uma baixa muito grande dos alunos, depois alguns retomam também, pode alguns saírem, né? Mas essa questão, assim, não sei se eu respondi tudo. Não, é isso. E tu dá aulas de música, que instrumento? É só música, canto também? Eu vi que tem um violão aí atrás, eu não sei se tu Pode tem. crer. Eu dou aula de violão, de guitarra e dou aula de iniciação musical para crianças pequenas, assim, né? Atualmente tem só uma família que eu tenho atendido presencial, que tem um casal de gêmeos, daí de 1 ano e 4 meses, babies assim mesmo, né? Mas é isso, mais com a coisa de iniciação musical e cordas, né? Violão e guitarra. Certo. E Juliano, tu falaste que teve uma dificuldade com a renda na pandemia. Tu recebeu algum auxílio da URGS ou do governo federal? Como que impactou para ti? Se ajudou bastante? Foi importante? Sim, da URG, sim, do governo federal, não. Como ocorreu de eu ter saído da escola onde eu trabalhava, que lá era carteira assinada. Quando eu pedi o auxílio, acho que demorou muito a sair isso do sistema, então constava lá sempre no auxílio que eu estava que eu tinha carteira assinada. E aí eu fiz o pedido de novo, constava, acho que foi umas 3 vezes, mas cada pedido desses demorava quase tranquilamente 2 meses para vir a resposta. Demorava assim uns 2 meses para vir a resposta e ela era sempre negada, constando como se eu tivesse carteira assinada. Na URGS já o auxílio, porque eu faço parte do MEI, do MEI não, desculpa, me esqueci agora o nome. Que seria aluno de escola pública, assim, né? E Aluno aí eu praia? ganho... PRAE, Praia? perfeito, obrigado. Uhum. Daí eu faço parte do PRAE, então eu ganhava a passagem e alimentação. E aí a URGS fez esses valores, converteu esses valores em grana e depositou isso na conta, assim, né? São R$ 300. Também fica, tipo, pega um pouquinho aqui, um pouquinho ali, a bolsa, mas esse auxílio ajuda bastante, com certeza. Foi isso, né? É isso, mas fico nessa, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, vai catando um pouquinho em cada canto para tentar fechar essa conta no final do mês. Tu falaste, né, antes sobre como impactou a questão do Covid tu morava com duas gurias antes, a questão social, assim, né? E enquanto assim tuas amizades tuas amizades, tua família, como é que tu tem feito? Tu tá em total isolamento, que nem tu falaste ali que agora tá dando aula para uma família.
como como começou essa rotina de isolamento e como ela tá agora. Logo que estourou a pandemia, acho que eu morava nesse apartamento com 2 meninas e ficou todo mundo levando muito a sério isso, assim, né? Tentando fazer a questão do isolamento da maneira que era trazida, assim, por parte de, sei lá, de coisas que a gente vê no noticiário, né? A gente fazia muito isso, mas aí depois pintou essa coisa dessas aulas para essa família, e aí também é coisa da grana, né? E aí fica nessa questão de tipo, pô, se eu não topar esse trabalho, eu não fecho as contas, né? Não fecho as contas, ainda assim a questão de morar em Porto Alegre ela é muito mais cara, né? Ela é muito mais cara, tanto questão de aluguel, quanto alimentação, mercado, todas essas coisas, ela se faz muito mais cara aqui na cidade. Então, eu conversei com essas meninas que eu morava e levei, né, a questão, né, então pintou esse trabalho, o que vocês acham? Aí deixei bem claro para elas, né, se elas achassem muito arriscado, eu não ia topar, mas elas entenderam, né, é importante pro teu trabalho, tem que pagar, tem que fazer essa grana, né, e aí foi aceito, né, por todos nós ali que não tinha problema. E aí ficou assim. Ficou assim, acordado, né? Depois foi... na sequência foi se relaxando um pouco mais, assim, as meninas acabavam indo encontrar alguma amiga, alguma coisa, né? Então houve uma flexibilização, mas no início, acho que uns 3, 4 meses foi bem isolado, né? E depois também, acho que uma delas foi se sentindo um pouco mais angustiada com a coisa de estar muito em casa e não sei, dessa divisão, porque é uma coisa a gente dividir esse espaço entre 3, mas que você pode sair, outra, assim, né? E outra coisa ali não tinha, né? A gente ficava muito junto e acho que uma menina acabou achando que o espaço podia ser um pouco pequeno, acho que a coisa da privacidade, ela também fica um pouco mais complicada e ela optou por ir morar sozinha. E aí eu tive que fazer essa decisão que foi há um mês atrás, né, de ou ir procurar dividir com alguém ou morar sozinho. Com essa questão da pandemia, a coisa do dividir eu achei muito complicado, né? Porque tu não tem como determinar os movimentos da outra pessoa, assim. Então eu acabei decidindo por morar sozinho porque eu consigo ter mais controle, tanto no caso da minha segurança, quanto eu pôr em risco outra pessoa, né? Porque se eu viesse a morar com alguém que não leva a coisa da quarentena nem um pouco a sério, seria muito complicado, ou alguém que leva a sério demais também seria complicado para ela, porque eu acabo atendendo esses alunos que são crianças pequenas, que a gente vê muito falar, né? Que as crianças passam muito isso. Por mais que durante as aulas eu use máscara e tudo mais, mas a gente entende que tem o risco. Então, se fosse alguém que levasse isso muito a sério, também seria complicado, né? E daí, nessas tuas saídas que tu falou, chegou a se contaminar ou conhece alguém que pegou o vírus? Como que foi essa sensação, assim? Então, não cheguei a pegar até onde eu sei, né? Até onde eu sei, porque tem essa questão do assintomático, né? Mas acredito que não, porque como morava mais 2 pessoas, então acho a probabilidade de 3 pessoas terem pego de forma assintomática, acho bem improvável, né? Mas eu não peguei. O que eu senti era isso, né? No início parecia uma coisa muito distante. Alguém contava, o amigo de um amigo tinha um primo que tinha um amigo que pegou. E isso começou a ficar cada vez mais próximo, né? E o amigo começou a falar sobre o primo e daqui a pouco era o conhecido mesmo, né? Conheci pessoas... Como eu moro há pouco tempo em Porto Alegre, então eu não tenho uma rede de contatos muito grande, assim, né?
Mas tinha alguma coisa, amigo das meninas, que morava lá no apartamento, falar que pegou, pessoas que eu conhecia também, meninas assim que eu conhecia, falar que pegou algumas coisas assim. Então isso foi se aproximando cada vez mais, né? Tu falaste que se mudou há pouco, né? Tu morava com as tuas amigas em que região de Porto Alegre? Em Porto No Alegre? Bonfim, Bom no fim. Bonfim, E, a- isso, ali na Osvaldo, e em agora cima da tu. lancheria do parque. Ah, bem ali na Osvaldo Uhum, mesmo. E uhum. daí. Opa. Opa, não, deu um aviso aqui. Uhum. E depois, agora tu tá na CB, né? Na Cidade Baixa. Tu Uhum. notou diferença, assim, entre dessas moradias na questão social ali, de ver muita gente na rua sem proteção, ou quando tu vai a algum mercado? Tu notou alguma diferença, assim, muito abrupta, assim? De lá para cá, tu diz? É, exato. Ou indiferente, tanto lá quanto aqui? Tchê, eu vou falar dos dois lugares, assim. Agora, lá parece que não existe mais pandemia. Realmente a galera tá forte na rua, assim, né? Ali na Osvaldo, na lancheria do lado tem a João Teles, que tem os bares, né, que já estão abrindo. E a galera tá forte na rua, né? Tem um monte de gente. Ontem eu fui no Zafari, e aí quando eu tava voltando de bicicleta, eu passei pela República, isso pela República. E, nossa, mas cheio de gente, todo mundo já no bar, tomando um trago já de boas, é. Eu sempre, o que me incomodava mais no início era a questão de fazer exercício, né? Eu costumo correr e a galera correndo sem máscara também. Teve um período que, dependendo do horário, os guardas municipais vinham na pista ali, né? Na pista onde tu consegue ter algum controle, pedir para as pessoas usarem máscara, senão tinha que se retirar. Isso eu achava super interessante, super bacana, assim. Mas em volta da redenção tem uma galera que corre sem máscara, e como eu já disse, a vida noturna tá querendo voltar. Daí, como tu tem acompanhado assim as notícias da pandemia, tu escolheu se atualizar constantemente ou evitar até ver as notícias? Como que foi para ti? Eu acompanho, tem algumas coisas de jornal que eu acompanho. Tem um canal no YouTube que é o My News, é um canal que eu acompanho bastante, assim, que eu vejo alguma coisa. TV, nunca vejo TV, dificilmente vejo TV. Eu acabo vendo mais esses canais de notícia, né, no YouTube mesmo. No My News, tem o Café da Manhã também, que é que é um podcast isso, né? Que é um podcast. E fico vendo alguma coisa. No início eu vi assim, mas o Átila, mas acabei parando um pouquinho assim. Acabo tentando também dar uma, uma aliviada assim na tensão, né? Porque ultimamente, esse ano acompanhar noticiários, como diz uma amiga, parece que cada semana que passa é uma vitória, assim, parece que tu foi realmente uma semana de vitórias, porque são sempre notícias muito pesadas, né? Acho que de cunho político ou sobre a pandemia, é sempre algo bem complicado. Mas sempre me mantenho informado, acho, desde os podcasts de noticiário, de jornal, quanto os canais no YouTube, né? E agora que tu falaste das notícias, os impactos psicológicos, assim, como tu tem feito, porque, tipo, como tu falou, tem muita notícia, assim, no nosso núcleo, assim, que a gente não consegue manter, assim, sabe? É muito impactante, assim. Eu, por exemplo, pego uma hora ou outra, faço um detox das redes sociais, assim, né? Como é que tu tem Hum, feito, assim, como é que tu tem lidado para manter uma saúde mental, assim, mais estável, enfim. tá, entendi. No início, eu usei muito essa coisa de me exercitar, né? De me exercitar, assim, para baixar um pouco essa angústia. Então, eu acho
que no início eu fiz muito aqueles aplicativos de exercício da Nike e não sei que, Nike Training. E aí eu acabo usando essa coisa do exercício muito para desopilar mesmo, né? Depois de um tempo eu passei a correr, eu sempre corri um pouquinho assim, mas aí eu passei a correr mais seguido, pelo menos umas 4 vezes na semana. E acaba funcionando bem para mim, assim, tem essa questão dos exercícios como algo que dá uma baixada na ansiedade, na questão da angústia. E, e é isso, do detox, assim, da informação, de informação. Passei a ver um pouco menos, assim, tem uns períodos que eu fico um pouco distante, mas acabo sempre acompanhando, assim, porque acho que lembrei de uma questão. Teve um período que eu fiz esse detox, e aí quando eu voltei a consumir um pouco mais de informação, daí parecia uma avalanche, assim, parecia que foi pior, sabe? Parecia que quando eu cheguei, daí era um caminhão de coisa. Então eu não posso ficar também muito distante. Se eu ficar muito distante, quando eu volto a acompanhar, eu sou impactado de uma forma muito, muito forte. E aí, para mim, fica um pouco difícil, né? Então eu fico meio que, sabe, não faço um detox muito forte, assim, fico meio que acompanhando porque eu tenho essa sensação que se eu me distancio, quando eu retomo a acompanhar, eu sou soterrado de muitas coisas, assim, né? Sim, mano. Então eu acabo fazendo isso. Mas a questão para mim, que é meio que eu tenho isso um pouco natural, assim, a coisa do exercício sempre foi constante para mim de funcionar bem, assim, né? Mas os detox tem que ser nessa questão, não dá para se distanciar muito, senão Sim. sou soterrado. Entendo. Daí, Juliano, voltando um pouquinho no que tu tinha falado da atuação da Guarda Civil, né, pedindo para o pessoal que estava correndo utilizar máscara, como que tu avalia, assim, a atuação do governo federal, estadual e municipal na pandemia? Tu sentiu impactada, assim, por ações ou não ações? Como que foi para ti, assim, avaliar isso? Eu acho que é muito tímido, né? Acho que tímido é uma palavra ridícula até. Eu acho que é muito fraco, muito parece uma coisa só para dizer que está fazendo, né? Eu acho ainda muito pequeno, né? A própria coisa das bandeiras, né? A gente teve uma sensação que era tipo, tá, pinta tudo de laranja aí, deu, sabe? Porque na verdade o que fica muito claro é que o lobby acaba falando mais alto, né? As empresas botam uma pressão e tem grana. Onde tem grana envolvida, as empresas botam uma pressão e o governo acaba cedendo mais, assim. É isso que me parece, né? Me parece que essa conversa ela não é muito lógica, e sim mais de questão financeira, né? Quem tem uma grana acaba falando mais alto e acho por parte do, do governo é só distorção, é só distorção. Acho que por parte do Estado ainda tem uma tentativa de algum movimento, mas acaba ficando na questão da grana, né? Quando a parte dos empresários bota um pouco mais de pressão, os caras cedem e pintam tudo de laranja. Para mim é isso. Para mim no meu ver, ele é muito, como seria a palavra assim? Não tem um posicionamento muito claro, assim. Ele fica meio mais falando do Estado, né? Do federal nem existe, é só distorção. Mas do Estado acho que acaba lidando um pouquinho dessa questão com o jogo de cintura, né? Sei lá, shopping abre, mas outras coisas nem é discutido, né? Questão de escola, algumas outras coisas. Se discute de uma maneira muito sem clareza ainda, eu acho.
Não, mas eu entendo o que tu disseste. Eu ia te perguntar também nessa questão do governo e tudo mais. Eu queria trazer mais um pouquinho assim sobre ti, se tu tens participado de alguma ação solidária, ou tu participa de algum coletivo, algum âmbito assim. Não, eu não participo, acabo não participando, assim. Eu acho um pouco por causa da questão de, de aumentar um pouco a questão de risco, né? Não participava. Eu tinha uma menina que participava de um grupo que entregava umas marmitas. Teve algumas vezes que a gente saiu no final de semana para entregar algumas marmitas, assim, ali do apartamento mesmo, mas foi uma coisa que, como foi uma ideia de nós três, assim, né? Então todo mundo achou que era interessante e a gente entregou, acho que poucas vezes, assim, umas 4 vezes no máximo, nos finais de semana. E aí depois uma das meninas ficou fazendo parte, que eu não sei o nome do grupo, que era de entregar marmitas, né, para o pessoal carente, de comunidade carente. Mas não, não tenho estado muito ativo dessa forma, assim, não. E voltando agora um pouquinho ao assunto sobre, tu falaste antes no início, sobre os estudos e tudo mais, o ERE, assim, como é que tu tá lidando com as aulas agora? Teus hábitos mudaram, teus hábitos de estudo, ou tu conseguiu continuar o mesmo, assim, ou tu tá tendo alguma dificuldade com o ERE, tu teve que cancelar alguma cadeira, pensa em trancar, como é que tem sido, sei lá, teus hábitos pessoais de estudo também, assim, leitura, sabe? Como é que tu Daí também tá a vendo? questão do aprendizado, se tu acha que está absorvendo os conteúdos, se está rendendo igual rendia quando era presencial, mais nesse sentido, assim, que nem o Morgan disse. Uhum. Eu já vinha fazendo poucas cadeiras, eu fazia 4 cadeiras já, e eu mantive elas. Tem, tem uma professora da política da educação básica, política e organização na educação básica, que é a Iana. Eu acho essa professora muito espetacular, assim, conseguiu vir com tudo muito organizado e, e toda a agenda, né, do semestre, leituras, tem uma aula síncrona, tem uma que é síncrona, tem uma outra que é assíncrona, então fica variando, né? Uma semana acompanha de forma síncrona, outra não, mas sempre tem umas leituras, tem uma série de coisas, resposta aos textos, né? Demanda um pouquinho mais de trabalho, mas claro, eu acho que é muito impactado a questão do, de conseguir, né, de absorver um pouco mais do conteúdo, né? As coisas dos debates são muito complicadas, né? Acho que as pessoas tendem a não participar tanto das aulas, assim. Fica um grupo de muitos alunos, poucos falam, né, a respeito, então esse debate acontece, acho, de uma forma um pouco mais tímida, né? Não sei se por causa do formato, não sei o que seja, né? Mas, claro, não tem como comparar, assim. Por mais organizado que essa professora seja, a coisa do debate dos textos e vídeos que ela propõe que a gente assista, algumas pessoas participam, outras acompanham, né? Mas ele não é tão ativo quanto eu acredito que seria presencialmente, né? Tem outros professores que eu acho que realmente são impactados com isso, né? Da cadeira de prática coletiva, que é uma aula. Se fica muito barulhento, eu tento fechar aqui a janela aqui. Tá Não, rolando, acho que uma obra. tá tranquilo, pode ir. Tá. Tem outro professor que é desse de prática. Isso foi impactado completamente. A gente não tem mais essa experiência de tocar junto, né? Tocar junto, isso não tem que ser reinventado a forma de fazer esse trabalho.
tem algumas outras cadeiras de sociologia também, da educação, que era uma coisa muito de debate, e também acho que da mesma forma é um pouco tímido a participação das pessoas, né, da galera, mas acho que é uma tentativa, né? Não tinha nada parecido, né? A gente fica trabalhando e funcionando de uma forma que é de tentativa, né? Vamos fazer assim e ver como vai ser o resultado, porque até então não tinha nada próximo, né? Não sei como... Eu nunca tive coisas em EAD, né? Não sei como seria, o quanto diferente isso é de uma aula EAD, mas da experiência que eu tinha anterior, ela é muito diferente, sim. Tu teve alguma dificuldade de acesso em algum momento para acompanhar as aulas, a questão da qualidade? Como que foi para ti? Consigo acompanhar. Eu faço tudo por esse celular, assim. Então eu acompanho tudo pelo celular. Eu tenho um PC, né? Então eu não tenho webcam, eu não tenho essas questões. Eu acabo ficando só no celular, né? E aí fico sempre aqui ó, com o dedinho assim para esse celular não pifar. E para mim o que ficou mais difícil agora foi que aconteceu tudo isso junto, né? A questão de ter que me mudar e entregar apartamento. Então a gente ficou muito envolvido, acho que em 30 dias, no máximo 40 dias, a gente teve que procurar lugar para morar, fazer mudança, pintar o outro apartamento e entregar todas essas questões, né? E também eu não tinha, sei lá, geladeira, fogão, tinha nada dessas coisas, ter que sair para comprar essas coisas também. E aí eu perdi um pouco a mão das aulas, né? Então eu tô com umas coisas atrasadas, eu vou ter que retomar as leituras, ter que conversar com os professores, teve alguns trabalhos e agora a gente já está indo para o meio de novembro e eu vou ter que dar conta dessas coisas. Então, para mim, ficou um pouquinho mais difícil nesse momento da mudança, né? Mas eu vinha conseguindo acompanhar por esse celular, esse quadradinho aqui. E qual que seria a tua perspectiva para o futuro, assim, sobre vacina ou sobre uma segunda onda aqui no Brasil? E, A gente nem saiu da primeira ainda, é, Putz, eu não sei. Esse é uma das questões que se encaixa do como estar lidando na pandemia. Eu não tenho pensado muito em projeções futuras, porque parece que esse futuro está muito suspenso, assim. Então eu fico fazendo alguma coisa, sei lá, o mais longe possível que eu fico acompanhando é meio que, acho que um mês, assim, sendo a coisa da idade por ter saúde, eu já entendo que eu não vou ser contemplado tão cedo com a coisa da vacina, né? Por mais que ela saia, eu sei que ela vai demorar para sair. Quando sair, eu também não vou estar nessa fila no primeiro lugar. Eu vou estar mais para o fim, né? Então eu acabo não contando muito com isso. Não conto, assim. Sei lá, eu acho que... E essa é uma outra questão. Eu acho que por parte das políticas se vende como se essa vacina tá ali na esquina, sabe? Ah, não, agora já vai sair. E eu acho que não, eu acho que isso vai super demorar, porque a gente sabe que a produção é demorada, a coisa do transporte é demorado. O pouco que eu vejo se fala de vacina de 2 doses ainda, que também demanda uma complexidade maior do transporte disso ainda, e a refrigeração. Eu acho que essas vacinas tudo tem que ser de forma abaixo de não sei quantos graus lá. Isso é muito complexo, né? E eu acho que fica se dizendo agora, mas também acho que é uma distorção. Acredito que isso vai demorar e quem vai ser atendido seria mais pessoal grupo de risco ou profissionais da saúde, né? Então não conto muito com isso, não. E essa projeção de futuro eu não faço porque me gera muita ansiedade, então eu fico meio que vencendo cada semana. vivendo o dia de cada vez, né?
Senão... Eu tenho essa sensação de uma suspensão, né, do tempo, né? É uma suspensão, essa é a sensação que eu tenho, assim, que fica tudo muito suspenso, né? As projeções acaba sendo muito, muito diferente, né? Até porque, né, tava pensando que a gente começou o ano de uma maneira totalmente diferente, né? Parece que é outro ano, assim, né? 2020. Porque lá em fevereiro tava todo mundo comemorando o carnaval, tava todo mundo uma rotina e de repente em março deu aquele boom e o ano fechou, assim, né? Foi, pra mim, pelo menos, parece que é outro ano, assim, totalmente, assim. Eu não consigo distinguir muito pro mesmo ano, sabe? Não tenho esse... Não consigo ter essa visão ainda, assim. Uhum. É muito impactante, né? Para mim já é complexo só a gente pensar que está em novembro, assim, para mim parece que a gente deu um pause no ano e a gente está meio parado no tempo, assim, Sim. E pensar que a gente já está virando o ano é muito maluco já, é muito maluco. Novembro, a gente já vai para dezembro. Para mim isso é muito insano, isso é muito surreal, porque eu não tenho essa sensação dos dias terem passado, até por mais que eles são todos muito parecidos, né? Eles são todos bem parecidos, assim, então nem parece que para mim essa experiência é essa, de suspensão do tempo e dos acontecimentos, né? Bom, Juliana, a gente está chegando ao fim da nossa entrevista. Mentira! Eu sou Já. muito rápido. Quanto tempo se passou? Ai, 1 hora. Eita. Passa Olha que eu me rápido. contive. Eu me contive para falar, senão eu fico aqui contando um monte de lorota aqui. Passa rápido, né? Tipo, agora no EAD, eu pelo menos acho que tudo, de repente, já passou 2 horas ali, tu tá recém, na nossa cabeça foi 15 minutos, né? Tipo, no EAD tá meio... Tá muito rápido, assim, pra mim. Uhum. Mas o que eu ia te perguntar, tu gostaria de relatar mais alguma experiência pessoal sua, ou tu tem alguma curiosidade para trazer para nós? Fica à vontade. Uhum. Eu acho que. Deixa eu pensar. Tem uma questão da. Eu não moro com a minha família, assim, mas acho que tem uma coisa que é curiosa de trazer, né, da minha família. O fato. A minha mãe trabalhava numa loja que faz uniformes, assim, tanto escolar quanto uniformes de empresa. E a minha mãe já era aposentada. E aí, quando estourou a coisa da pandemia, eu falei para ela, né? Cuida, será que tu precisa continuar trabalhando, né? E teve um fato que aconteceu que foi a mulher que era filha da dona da loja, chegou lá e falou para a mãe dela, que é a dona da loja, falou assim: tu não pode ficar aqui, fica lá em cima, né? Vai te resguardar, né? Cuidar da tua segurança e da tua saúde, né? Aí ela falou assim: deixa que as funcionárias atendem aqui. E aí eu acho que eu já vinha conversando muito com a minha mãe, a gente vem se deparando muito com essa questão, né? Do quanto a sociedade entende que tem um grupo de pessoas que vai correr esse risco e pode, né? Já outros não. E aí ela, acho que por estar aposentada, existe essa possibilidade, né? De não continuar no trabalho. Mas se não fosse essa questão, ia ter que continuar trabalhando e correndo risco. A minha mãe já é uma senhora com 64 anos já, fumante ainda. E então ela achou melhor para a saúde dela que ela não continuasse trabalhando, né? E aí pediu demissão da empresa para poder se resguardar e cuidar da saúde. Mas isso só foi possível pela questão da aposentadoria. Durante esse tempo eu não visitei minha família, eu fui só uma vez, a minha mãe teve aniversário, e aí eu fui lá, mas nessa função de, tipo, sei lá, vai lá chega lá de máscara, fica no pátio um pouquinho, conversa, não dá para se estender muito.
E isso só, essa relação com a minha família ficou cada vez mais distante mesmo. E eu acho que da minha parte, acho que eu já comentei bastante coisas. Deixa eu ver o que mais. Não tem Daí muito, acho acho que mais. só mais uma pergunta, assim, que tu falaste que não tem visto muito sua família, né? Como tem sido, assim, em questão de ver os amigos, as amigas, parceiras? Tu falou que se mudou, né? Como que tem sido, assim? Uhum, Tem visto, uhum. tem evitado? Tem te afetado isso, né? Agora eu passei a dormir nesse apartamento quinta-feira passada. Quando foi quinta-feira passada? Dia 4, nossa, sério. Dia 4. Será? Não sei mais. Não sei mais. Não, acho que... não sei mais, esquece. E aí, até então, eu acabava convivendo um pouco mais com as meninas, né? Então, tinha essa relação de ter alguém próximo, né? Agora, recentemente, não tem, porque a gente ainda acabava se encontrando lá no apartamento nessa função de pintar o apartamento e entregar, né? Acabava encontrando. Mas a partir de agora, acho que eu vou sentir um pouco mais essa coisa de não ter mais o convívio com o outro, né? Acabo falando com as pessoas mais por aqui mesmo, pelo WhatsApp, tanto nas aulas, assim. Acaba que meu convívio é mais com esse pessoal que é aluno, né? Daí tem os alunos adultos, que é uma galera da minha idade, assim, e acabo mais trocando essa ideia com esse pessoal. Tem alguns alunos que eu tenho mais intimidade que acabo acabando a aula e fica meio que batendo um papo, assim, tipo, depois da aula, meio para se ter algum convívio, né? Ter algum convívio, mas não dificilmente, assim, sei lá, dificilmente encontro alguém assim. Às vezes vou entregar algum material, alguma coisa. Acho que teve alguns CDs de uma professora que eu tive que entregar para ela, alguma outra coisa de algum colega que eu tinha que devolver, assim, que aí passei na casa, né? Vou lá eu ando muito de bicicleta, daí vou lá de máscara, daí entrego, bato um papo rapidinho na rua, assim, né? Mas nada muito mais que isso, assim. Não sei muito bem, para mim vai ser um pouco de novidade como vai ficar essa coisa da convivência não vai ter, mas de se relacionar, né? De se relacionar. Acho que chega uma hora que fica um pouco essa coisa das telinhas cansa, assim, e até fica um pouco cansativo as relações, até por aqui mesmo, assim, né? Mas não sei, vai Sim. ser agora que eu vou me deparar um pouco mais com isso, né? Até então ficava convivendo com as meninas, então isso dava uma apaziguada, assim, ainda tinha alguma relação de proximidade, né? Sim, sim. Agora que tu falaste, eu ia te perguntar como é que tava pra ti, assim, tá? Essa relação de, tipo, trabalho no mesmo lugar, a aula no mesmo lugar, o teu lazer no mesmo lugar, sabe? Como é que tu tá lidando com isso, assim? Porque agora tu tá só tendo aula com o casal que tu disse, né? Que tu tá indo até lá, né? Mas do resto, Uhum. pelo que tu falou, tu tá bastante em isolamento e desde o início, Sim, né? Como é que tem sido isso pra ti? sim. O resto é online, só essas crianças pequenas que eu atendo eles a domicílio. Ah, ah, é esquisito, né? É esquisito, o dia passa muito rápido, realmente, né? Os dias passam super rápido quando vê, tipo, pum, acabou a noite, né? Porque se confunde muito o trabalho com tarefas, com tudo, né? E, e, e acho que quando vejo, sei lá, já é 10 horas e tipo, toma um banho e vai dormir que amanhã começa tudo de novo. A sensação é sempre essa, né? Com tarefas de casa, coisa de fazer comida também, né? Eu falo, tipo, minha vida é só fazer comida e lavar a louça. Se eu não tô fazendo outra coisa, eu tô fazendo comida e lavando a louça, né? E aí é isso, faz faxina, faz não sei o quê. Agora fica um pouco diferente, mas antes era tudo no quarto, né? No outro apartamento, a sala,
a sala acaba sendo um lugar que passa todo mundo, então não tinha como trabalhar na sala, né? Não tinha como trabalhar na sala. Daqui a pouco tá dando uma aula na sala, daí passa alguém, passa alguma coisa, ela acaba não tendo essa possibilidade. Então ficava tudo no quarto, né? Tu trabalha no quarto, dorme ali, então fica tudo ali. Agora tendo esse outro apartamento, agora moro sozinho, tem a coisa do... Daí ficou na sala. Então esse lugar de trabalho ficou na sala. Eu consegui dividir um pouquinho, né? Consegui dividir um pouco. Mas é bem esquisito, assim, não consegue ter muito um início do trabalho e o fim, ainda mais pela questão das aulas, que tem um horário das aulas, algumas pessoas acabam fazendo no final do dia, né, para a noite, então isso acaba sempre meio tarde, e o horário que eu não estou dando aula, eu estou planejando a aula, então tem muita coisa de material de apoio, né, de montar partitura, fazer vídeo explicando, mandar esse material em PDF também, né, então acaba me envolvendo mais do que se fosse uma aula presencial, que tu faz aquela aula ali e está dado a aula, né. Aqui tem essa aula por vídeo e tem mais os materiais ainda para dar uma força, né? E tu dá essa aula por vídeo pelo teu celular daí? Tudo por esse celular. Tudo pelo celular. A vida está acontecendo nesse celular. Bota fé, super entendo. Então, não sei, Arthur, tu queres fazer mais alguma pergunta? Não, acho que a gente já abordou tudo que tinha para falar. Então, Juliano, eu agradeço mais uma vez tu ter concedido essa entrevista aqui para nós. E eu queria te fazer mais uma pergunta antes disso, se tu gostaria de indicar outra pessoa para ser entrevistada, algum parente. Tu tens alguma indicação assim? Eu acho que tem um colega meu que é muito meu amigo, o Estevão. Eu posso mandar o contato dele para vocês. Perfeito, 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 então. Eu, mais uma vez, eu agradeço mesmo ter concedido essa entrevista para nós. E eu também gostaria de reiterar a pergunta se tu mantém a autorização de divulgação da entrevista, da tua imagem, e também te informando que a qualquer momento tu pode pedir para tirar a tua entrevista do ar, enfim, ficar disponível isso. Não, por mim sem problema. Pode fazer uso da imagem, o que mais precisar. Então, tá bom. Mais uma vez eu agradeço, Juliano, muito obrigado. Eu agradeço também ao De Arthur. nada. E que tenhamos uma boa futuro melhor e mais calmo sem essa doença, né? Logo. Eu agradeço vocês também a paciência aí, né? E eu acho que essa intenção de participar disso é de fortalecer, né? Entender cada vez mais que está todo mundo conectado, né? Acho que tem uma coisa que é muito legal. Eu não vi muitas coisas de lives, assim, vi muito pouco. Vi o Rodrigo, acho que é o Rodrigo Amarante, que era do Los Hermanos, e o cara fez a gente pensar. Ele comentou sobre uma coisa que me fez pensar muito, né? O quanto a saúde do outro impacta na minha, né? E isso fez a gente relembrar, né? Porque eu acho que a gente sai na rua e tem gente morando na rua e a gente só levanta a perna e passa por cima do cara e não se importa mais, né? E essa doença faz lembrar que a saúde do outro impacta na minha, né? Que tá tudo conectado e tudo vai ser impactado, assim, né? Faz a gente lembrar. Acho que muita coisa triste aconteceu, né? Com a vinda dessa doença, mas também fez a gente repensar muitas coisas, né? Essa coisa dessa desigualdade social que passava um pouco batido, né? Acho que esfregou na cara de todo mundo, assim, o quanto tem um desequilíbrio aí, tem uma desigualdade muito grande, né? E acho que também se fez lugar, muita gente teve lugar de fala, assim, né? E se prestou muita atenção nisso, né? Acho que isso foi importante. Espero que isso não se perca daqui para frente, né? Todo o aprendizado que tivemos, né? Também. É. Mais uma vez eu agradeço, Juliano, mesmo, a tua participação. Adorei a nossa entrevista, foi ótima.
E Pode agradeço crer. mais uma vez o Arthur também. Valeu, galera. Passou bem rapidinho aí, foi super de boas. É isso, então? Exato. É isso. Tchau, Então tchau. tá, fica bem aí, bom trabalho para vocês. Obrigado. Qualquer Valeu. coisa, estou à disposição. Abraço. Abraço. Até. Tô.